Olá, irmãos. Então, vamos continuar aqui. Essa é a segunda parte, né? Eu, na verdade, pensei em fazer 4 vídeos de 15 minutos mais ou menos, mas eu achei melhor, para não perder muito raciocínio, ficar cortando muito, fazer 2 partes de 30 minutos mais ou menos. Como o primeiro aí deu 29, quase 30 minutos, eu acredito que esse aqui também. E ainda assim, irmãos, o assunto da ressurreição tem muitos textos para a gente analisar, onde tem texto que vai afirmar que era uma doutrina, que era ensinado. Por exemplo, em 1 Coríntios, Paulo fala da ressurreição de mortos. Em Lucas, fala que nós somos aqueles que alcançarem a ressurreição na vinda de Cristo, eles se tornarão como os anjos, ou seja, filhos de Deus, né? Filhos da ressurreição. Então são pontos que a gente deve estar meditando, tá? Não tem como eu abordar todos os textos, mas eu estou pegando os principais. Mostrei no primeiro vídeo que a doutrina da ressurreição de mortos, ela era uma doutrina significativa, a ponto de ser princípios elementares da fé daqueles que eram cristãos naquela época, bem recente ali a ascensão de Cristo aos céus, né? Morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E isso era ensinado pelos apóstolos. Mostrei também num texto onde Paulo ele está combatendo um falso ensino que estava se levantando, que era que a ressurreição de mortos já havia acontecido. E isso ocorre hoje, tá? Tem pessoas que já ensinam que a ressurreição de mortos já ocorreram, mesmo a Bíblia condenando, sabe, falando que aquela ressurreição que aconteceu tanto quando Cristo entrega o Espírito na cruz, né? Eu vou até te mostrar esse texto aqui hoje, tá? É um texto que está se eu não me engano, eu vou até procurar ele aqui de uma vez, mas se eu não me engano ele está em Mateus 27:52, se não me falha a memória. Tem um tempo que eu não medito nesse texto. Exatamente, ó. Tá, eu vou mostrar aqui para você esse texto também. Essa ressurreição que ocorreu aqui não é a ressurreição contada por Cristo, que a gente vai estar vendo ali no texto de João, que eu vou voltar lá daqui a pouco. Essa ressurreição aqui é aquela que está em Hebreus. São ressurreições à parte, pessoas que de fato voltaram à vida, mas não é a ressurreição da vida eterna ou da destruição eterna, tá? Da perdição eterna, não é. Essa ressurreição aqui é uma outra ressurreição e não pode ser contabilizada como na doutrina da ressurreição. Você tem exceções, que são as ressurreições que aconteceram, pô, de Lázaro, Talita Cume, esses mortos aqui que saíram do sepulcro voltaram para suas casas, entende? Como o escritor de Hebreus relata lá. Outros que até mesmo no passado, na época de Eliseu, estavam mortos e voltaram a viver. São ressurreições excessivas, de exceção, se posso dizer. Agora, a doutrina da ressurreição que aplica e se estende sobre 2 ressurreições apenas, uma no tribunal do Filho e a outra no juízo final, o juízo do Pai, ela não aconteceram ainda, tá? E hoje nós vamos ver quando que elas vão acontecer, beleza? Então, assim, só para a gente poder entender um pouco aqui, olha só o que aconteceu aqui, ó. Mateus, né, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou Mateus, capítulo 27, versos 51 e 52, diz assim, ó: Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Só aqui já tem mistério, tá? Tremeu a terra, fendeu-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, ou seja, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui eles vão botar, tá vendo? A cidade santa é a Jerusalém. Ninguém entrou na Nova Jerusalém, ninguém. A cidade santa aqui é Jerusalém, terrena. Cidade santa, tá? E apareceu a muitos. E aqui, ó, a palavra ressurreição não é aquela palavra que
que a gente estava vendo, né? Anastase. Essa daqui já é Egesis, alguma coisa assim. Egesis, que significa despertar ou estimular, excitação, levantar-se, ressurreição de mortos. Pode ser aplicada a ressurreição de mortos também, tá? Mas você vê que ela não é a palavra forte. Talvez porque na mente dos apóstolos, a ressurreição de mortos, anastasis, e essa daqui usada em outros, parece ser, né? Podendo ser usado como uma opção de apontando que não era aquela ressurreição ainda apontada, né? Ou que fosse um evento, como que eu posso dizer, ímpar, né? A ser relatado, sabe? Mas enfim, o que importa aqui é que com aqueles textos que a gente leu Paulo falando que não aconteceu a ressurreição de mortos, então essa aqui não pode ser a ressurreição de mortos em hipótese alguma, senão Paulo estaria mentindo, tá? E consequentemente o Apocalipse estaria errado, tá certo? Nós vamos ver aqui, então esses mortos que eles voltaram à vida, a palavra ressurreição aqui não é a mesma que a gente viu no começo, Anastase, é egesis ou egersis, mas que também pode ser aplicado à ressurreição de mortos e também a levantar-se, né? Como Talita Cumi, levanta menino, entendeu? É uma ressurreição, não deixa de ser uma ressurreição, mas é ressurreição da exceção, tá bom? Nunca esqueça disso, toda regra tem exceção, toda regra tem exceção. Por exemplo, só para te dar um exemplo aqui, para você entender o que é exceção e o que é regra. No mundo hoje, quando você olha para o mundo, você vê mais homem que gosta de mulher e mulher que gosta de homem, ou você vê mais mulher que gosta de mulher e homem que gosta de homem, e os casais naturais é minoria? Não, a minoria é aqueles que gostam do mesmo sexo. O que? É uma exceção. Então, se tem uma exceção, tem uma regra. Qual é a regra? Homem gostar de mulher e mulher gostar de homem, tá bom? Isso daí é fato, não precisa ser homofóbico, não precisa ser machista, não precisa ser nada. É fato. E a ressurreição aqui também é a mesma coisa. Se Paulo diz que a ressurreição de mortos não aconteceu e esses mortos ressuscitaram e voltaram para a cidade santa, aspa, que não é a de cima, é a de baixo, isso não pode ser ressurreição contada como a primeira e a segunda ressurreição, que nós vamos ver que só tem duas, tá bom? Não quero enrolar muito, mas eu preciso falar isso aqui, porque depois, mas tem um texto aqui que está dizendo que eles foram para a cidade santa. Ninguém entrou na Nova Jerusalém e ninguém ainda entrou no Lago de Fogo, ninguém. São dois lugares que ainda não foram acessíveis que não teve acesso de nenhum ser humano ainda, nem glorificado, nem não estando glorificado, tá bom? Então agora vamos voltar para o texto lá de João. Então vamos lá, o texto é João, né? João 5, 28 diz assim, ó: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, né, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A gente vai notar aqui, a gente pode conferir a palavra ressurreição, ó, em Anastasis, né? A gente vai vendo aqui que vai ficando claro, né? Com o tempo, ele fala de duas ressurreições aqui, né? Vão sair do sepulcro, uns para ressurreição da vida e outros para do juízo. Ou vamos ver o que está nessa palavra aqui para ser mais preciso, né? Separação, divisão, repartição, tá vendo? E que divisão é essa? Seleção, julgamento, né? Que juízo é esse? É uma coisa que não é comumente ensinado nos nossos meios, no nosso meio, né? Eu digo nosso meio, eu estou generalizando mesmo. Talvez 3% de todos os cristãos do mundo tenha esse entendimento. Que esse juízo aqui, embora muitos pensem o seguinte, juízo, né, do juízo, né, ressurreição do juízo, ali acabou. Só que não é assim. O inferno,
que é o mundo dos mortos, e que não é um lugar só, é um ensino muito errado no nosso meio também, mas que tem por sua vez o compartimento dos que fizeram bem e daqueles que fizeram mal. O lugar de tormento ali, que é onde estão as pessoas que fizeram mal, aquelas pessoas elas estão ali sendo castigadas. Não é um lugar de destruição. A parte do Sheol, que é destinado àqueles que fazem o mal, é lugar de castigo. O lugar de destruição é o lago de fogo, tá? Grave isso. Inferno, e tenha em mente, inferno tem compartimentos. Tem outros lugares ali, tem um abismo, né, entre um lado e outro, mas é necessário que pelo menos você tenha na sua mente o seguinte: Sheol, Hades, inferno, que é o mundo dos mortos, tem 2 lugares que precisa de ser compreendido pela gente urgentemente, para poder entender essas coisas aqui. É o lugar de consolo e o lugar de castigo. O rico foi para o lugar de castigo, Lázaro foi para o lugar de consolo. Aquilo lá não era uma parábola, não. Uma simples parábola, não. Aquilo lá era uma história que o Senhor estava contando, fazendo uma analogia com aquilo que é verdade. Ou melhor, usando um fato para contar uma verdade. Tá? Então, assim, tem um lugar de castigo e o lugar de consolo, que é o seio de Abraão, ou seja, está junto com Abraão. Não é que o nome do lugar é seio de Abraão, é porque todos que vão para lá vão ficar junto com Abraão. Abraão, ele é o pai, né, da fé, a fé em Jesus Cristo, tá? Então, assim, por meio de Isaac ali, vai passando, até ficar bem nítido pra gente hoje que é Cristo, né? Então, aí, o lugar de destruição é o lago de fogo. E aonde a gente vai ver o lago de fogo? A gente vai ver o lago de fogo uma vez, a primeira vez, sendo inaugurado no tribunal do Filho, quando a besta e o falso profeta é lançado vivos no lago de fogo. Ponto. Satanás é preso por 1000 anos. Após os 1000 anos, aí sim você tem o juízo, você tem a ressurreição do juízo, que é o juízo final. Nessa ressurreição do juízo, aqueles que não forem dignos de absolvição, eles vão ser lançados no lago de fogo. Aí sim, Satanás vai ser lançado no lago de fogo, onde já estava a besta e o falso profeta, e aí sim, todos que estiverem ali no juízo final e que não forem achados dignos da salvação, eles vão ser lançados no lago de fogo. E ali sim é lugar de destruição, não de castigo mais, entende? Por exemplo, o abismo onde é que Satanás vai ficar preso é um lugar de castigo. Tanto é que ele não vai ser destruído, ele vai ficar lá e depois vai ser solto. Entendeu? A besta e o falso profeta não vai para o abismo, eles vão direto para o lago de fogo. Ou seja, vão ser destruídos. Então entenda isso. Existe a ressurreição da vida, que é aquela que consequentemente nos leva ao reino de Cristo, a estar com Cristo, e tem a ressurreição do juízo, que é no dia do Pai. Então nós temos uma ressurreição no dia do Filho, que é o tribunal de Cristo, e temos uma ressurreição no dia do Pai, que é o juízo final. E entre um e outro tem um período aí, tem um hiato de tempo de 1000 anos, que é o milênio, tá? Por toda a escritura, isso aqui não é nada novo, tá? Ah, já tá falando novidade, tem nada novo aqui. Isso aqui não tem nada novo. O que tem no nosso meio é incompreensão, cegueira, hipocrisia, como eu sempre tenho falado, né? Mediocridade, mas isso aqui não é assunto novo não, tá? Beleza, então a gente viu. Agora a pergunta é, para Cristo estar falando dessas duas ressurreições, da onde ele está tirando isso? Da onde está partindo isso? E a gente vai ver uma coisa. Isso está vindo de Daniel, tá? Daniel capítulo 2 fala sobre isso. Daniel capítulo 12, versos 1, 2, 3, mais ou menos, acho que é o 2 ou 3, é o 1, 2, ó, mais ou menos. Fala sobre essa ressurreição dos que vão para a vida eterna e o da condenação, né? Da destruição. São duas ressurreições. Isso daí é óbvio. Duas. Jesus falou de duas, Daniel falou de duas. Agora, eu quero te mostrar aqui uma coisa bem interessante no Evangelho mesmo de Jesus Cristo aqui, segundo relatou João, né? Eu vou estar te mostrando aqui uma coisa bem interessante aqui, ó, na passagem de Lázaro. Aqui, ó.
Isso, aí diz assim, ó. Olha só que Marta está falando para Jesus aqui, ó. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. A palavra ressurgir, ó. Anisteme. Fazer levantar, erguer-se, né? Anisteme. Seu irmão há de ressurgir. Aí ela diz: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição. Aí a palavra é Anastasis. Na ressurreição do último dia, ó. Na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que viver, parararará, né? Esse é o texto. Mas enfim, o que eu quero que entenda é o seguinte: até Marta tinha essa esperança da ressurreição do último dia. E a ressurreição do último dia, eu tinha falado aqui no vídeo, que é a ressurreição do sétimo milênio. Mas na verdade, o sétimo milênio, ele é o sétimo dia. E existe o oitavo dia. O último dia é o oitavo dia. Embora, na contagem de 7 da semana da criação, o 7 é o último dia. Ou seja, o sétimo é o último dia do filho e o oitavo dia é o último dia do pai. Por isso que tem ressurreição no início do último dia, do sétimo dia, melhor dizendo, e também há ressurreição no início do oitavo dia, que é a eternidade, tá bom? Oitavo dia é a eternidade, tá, gente? Então, ressurreição do último dia, no último dia. Agora, a pergunta da onde eles estão tirando essa ideia, né? Tanto Jesus como Marta, e isso estava bem claro na mente dos homens daquela época, né? Isso está vindo daqui, galera, ó. Olha o que diz Daniel 12, ó. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Serão como as estrelas sempre e eternamente. Então, beleza. Você viu que a ideia é o seguinte: há uma ressurreição. Muitos que estão no pó da terra vão ressurgir, um para a vergonha eterna e outro para salvo para a vida, né? Isso também está falando, aponta tanto para o dia do filho quanto para o dia do pai, o sétimo e o oitavo dia. A ressurreição no tribunal de Cristo e a ressurreição no juízo final, tá? Então, assim, não é uma ideia nova. Isso, o profeta Daniel talvez tenha sido mais claro, mais objetivo em falar dessas duas ressurreições, uma para a vida e outra para a perdição, né? E quando você vai ver aqui, ó, perdão, que eu tô com a garganta meio ruim aqui. Ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Entende? Vergonha e horror eterno. Então você vai ter essas duas ressurreições. No tribunal de Cristo, os que ressuscitam são os mortos. Agora a gente vai compreender isso, tá? Porque aparentemente parece que é uma bagunça, né? Jesus falou que tem duas ressurreições, tá? Um vai sair, então vai ser tudo no mesmo tempo. Ele fala aqui, ó, naquele tempo, tal, vai ter ressurreição da vida e outros para horror. Então dá a entender que todo mundo vai ressuscitar junto, é o juízo final e acabou. Só que a gente vai ver um texto aqui agora em Apocalipse, aonde essas coisas vai começar a ficar mais claro, mais objetivo. Olha o que diz, ó. Vi também, Apocalipse 24, 20, verso 4, tá? Não é 24 não, que o Apocalipse não tem o capítulo 24 não, tá? É o capítulo 20, o verso 4. Diz assim, ó. Vi também tronos e nestes
sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então o reino de Cristo é 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Você viu aqui muito ponto importante. Por exemplo, essa ressurreição que está acontecendo aqui após a grande tribulação, porque você está vendo os decapitados que vieram da onde? Eles passaram o período onde não aceitaram a marca da besta e nem adoraram a imagem. Isso a gente sabe que é na grande tribulação, não pode ser antes. Ou seja, então, a primeira ressurreição é depois da grande tribulação, consequentemente, depois da última semana do profeta Daniel. Olha isso, hein? Essa é a primeira ressurreição. E ele vai dar mais informação. Bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo por 1000 anos. E dizem que, aqui tem uma parte também que fala, os outros mortos, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, a primeira ressurreição, ela ocorre diante a contagem de 1000 anos. Tá? É o milênio, falei para vocês, o milênio de Cristo. É o dia do Filho. A outra ressurreição é depois dos 1000 anos. Os outros mortos só ressuscitam depois. Lembra que eu falei que é lugar de castigo? Então, nessa ressurreição depois de 1000 anos, ali há a probabilidade de pessoas que ressuscitarem ser lançadas no lago de fogo. Porque elas vão ressuscitar para receber a sua recompensa, o seu destino. Agora, aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, eles jamais vão perder sua salvação e a morte não tem poder sobre eles, a segunda morte. Ou seja, por quê? Porque quem vai ressuscitar na primeira ressurreição é a igreja de Cristo. É a igreja. Os outros mortos vão ressuscitar só depois de 1000 anos. E aí o reino de Cristo é a igreja ressuscitada, os mortos ressuscitados, os vivos arrebatados. E quem é o povo do reino? As nações restantes. Quem vai ser lançado no lago de fogo nesse mesmo dia, que é o dia 7º, a ressurreição do tribunal de Cristo? Quem vai ser lançado no lago de fogo é a besta e o falso profeta. Satanás trancado por 1000 anos, ocorre os 1000 anos. No final dos 1000 anos, Satanás é solto, engana as nações, não todas, mas alguns, vão pelejar contra Cristo e a igreja, glorificados. E também é chamado de Gog e Magog. Entendeu? Tem um Gog e Magog antes do dia do Senhor Jesus e tem um Gog e Magog antes do dia eterno. Bem legal, né? Tipo assim, tudo que o pai fez, o filho também fez. Tipo, o pai tem uma ressurreição, o filho também tem. O pai reina, o filho também vai reinar. O pai tem como é que pode dizer? O pai tem a sua ressurreição, o filho também. O pai tem vida para dar, o filho também. Teve um Gog e Magog contra o pai no final do milênio, Satanás também teve contra o filho. Então, assim, basicamente tudo que o filho faz é o que o pai também faz. Então, parece que são coisas assim complicadas de entender, mas é duas vezes. O filho vai reinar e vai entregar o reino ao pai. Porque o filho tem que reinar, porque o pai reina. Entende? Então, ficou claro. Existe duas ressurreições de mortos. E junto com esse texto aqui, com esse estudo, eu ainda posso acrescentar uma pergunta para você fazer qualquer pré-tribulacionista que acredita que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Se essa ressurreição no final da grande tribulação é a primeira, então ela não é mais a primeira.
Porque se a igreja foi arrebatada antes da última semana do profeta Daniel, teve que acontecer ressurreição de mortos. Certo? Certíssimo. A última trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 51, 52 mais ou menos, os pré-tribulacionistas falam que não é a última trombeta do Apocalipse. Lembra das trombetas ali? Então, no capítulo 11 do Apocalipse, se eu não me engano, vai falar das trombetas. E é ante a última trombeta que Cristo passa a reinar, é ante a última trombeta que os profetas recebem galardão, ou os profetas vão receber galardões, né? Mas a igreja ressuscitou. Então, a primeira ressurreição não é a primeira ressurreição, já é a segunda. E aí eu te falo, qual é a base bíblica que você tem para isso? Jesus falou de duas ressurreições, Daniel falou de duas ressurreições, Maria tinha em mente a ressurreição no último dia. E aí fica a mercê. Esse último dia pode ser tanto o último dia do filho como o último dia do pai. Mas ainda assim não tem confusão. Você vai conseguir entender. Lendo esses outros textos, você vai entender. Lázaro faria parte da ressurreição no último dia do filho, o dia do Senhor, é o dia do filho. Não que o dia oitavo não seja o dia do Senhor, porque Deus também é Senhor, assim como o filho é Senhor. O Deus é Deus do filho, mas o filho não é Deus do pai. Outra coisa que tem aí também, a trindade, né? Vai afirmar que o pai e o filho é a mesma pessoa, é a mesma divindade. Não é. O filho é submisso ao pai. O pai não é submisso ao filho. Entendeu? Então, assim, olha quantas coisas bonitas. Aí você pergunta para um pré-tribulacionista. Os profetas padeceram. Elias teve que enfrentar Jezabel. A gente fala, Elias foi frouxo fugir de Jezabel. Mas será que a gente não fugia também? Né? Daniel na cova dos leões. Moisés passando um povo rebelde 40 anos, padecendo, e às vezes na nossa casa a gente sente a agonia de uma semana, já dá vontade de jogar tudo pro alto, e a gente vai ressuscitar na frente deles, vai receber galardão na frente deles. Essa doutrina pré-tribulacionista está certa mesmo. Vai pela lógica, esquece a palavra, porque o Tiago é mestre e não sei o que, papapá, e quem sabe tudo não sabe nada, aquela velha história, né? Conhecimento não salva ninguém, papapá, papapá, tá, então vamos pela lógica. É justo? É justo isso? Profetas como Isaías andaram nus, andou nu, vergonha, vexame, para hoje a igreja que vive de iPhone, vive de prosperidade, vive de arrebatamento secreto, porco, sujo, imundo, porque a igreja não pode padecer, senão é vã nossa fé. Calma aí, então a fé de Paulo foi vã também, porque Paulo simplesmente foi morto no Império de Nero. Aí sabe o que Paulo fez? Em vez de usar a doutrina porca do pré-tribulacionismo, dizendo assim, se eu morrer na grande tribulação, a fé é minha vã. Sabe o que é fé? A minha fé é vã. Sabe o que Paulo fala? Em nada tenho a minha vida por preciosa. Pode matar. Sabe por causa de quê? Paulo conheceu o Salmo. O Salmo 116, se não me falha a memória, 15, fala que o Senhor é agradável aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Explica aí para mim. A fé da igreja é vã, então, porque a igreja não pode ser perseguida. A igreja vai ser perseguida. A igreja vai passar por grande tribulação, sim, quer você queira, quer você não queira, e ponto final. E se você quiser botar a marca como esses líderes, pode botar o chip que não tem nada a ver, bota no cabelo, bota igual o Silas Malafaia fala, até o Paulo Júnior, que é um pós-tribulacionista, fala que não tem nada a ver. Você coloca, você pode colocar à vontade, você faz o que você quiser, só seja homem, seja mulher, para aguentar as consequências. Agora, de uma coisa eu te afirmo com toda a certeza do mundo, com toda mesmo, pode me achar até arrogante, mas com toda, a igreja vai passar pela grande tribulação, a igreja tem que passar pela grande tribulação para ser purificada dessas doutrinas porca, suja, imunda. Você acha mesmo, Jesus vai aparecer no alvo, vem da Maranata, vem da Batista, não importa, aqui o reino é um só, vem, todo mundo queima um montão de heresia, você acha mesmo? O fogo é para consumir todas essas obras, o que for feno vai sumir, madeira vai queimar aos poucos, as pedras preciosas, e tem um ouro, vai ser refinado, o ouro tem que ser refinado. Você é ouro? Você quer ser ouro? A sua palavra, a sua sabedoria é ouro? Tem que passar pelo fogo para ser purificado. Quer você queira, quer você não queira. Tá bom? Então assim, pensa nisso. Essa doutrina da ressurreição
Ela é importante por conta disso. Porque se você olha Jesus falando de duas ressurreições, uma da vida, outra do juízo. Daniel também falou isso. Marta tinha na mente a ressurreição no último dia. Se você for botar, ainda era uma ressurreição. Uma. Aí um Apocalipse fala de duas ressurreições, mas o pré-tribulacionismo inclui uma terceira ressurreição. Mas ninguém, Tiago, abriu a boca para falar que tem uma terceira ressurreição. Mas se você acredita que a igreja não passa pela grande tribulação, que a última trombeta de 1 Coríntios 15 não é do Apocalipse, você está afirmando que tem uma ressurreição de mortos na frente da ressurreição de mortos, que é a chamada primeira, que é contabilizada como primeira. Mesmo que você não abra a boca para dizer, mas os seus ensinos estão contrariando o que está escrito ali. E logo vai ter que ser assim. Ah, mas você não está dizendo, mas você está ensinando. Se você ensina que a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação, e a primeira ressurreição só acontece depois da grande tribulação, teve que ter ressurreição de mortos. Porque para a igreja ser arrebatada, os mortos têm que estar primeiro. Então, todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro do que os profetas. Como se os profetas não crescem em Cristo, né? O próprio Moisés falou, ó, vai vir um entre vocês aí, e a esse vocês obedecem. Ele estava falando de quem? Você acha que ele estava falando de Josué? Ele estava falando de Jesus. Abraão fala, né? Vai entregar Isaac e fala, eu sei que meu filho vai ressuscitar no último dia. Tá vendo isso? É simples, gente. A igreja vai ressuscitar, a igreja que dorme, né? Vai ressuscitar somente no final da última semana. A igreja vai passar pela grande tribulação. Que isso fique bem claro na sua mente. A igreja vai passar pela grande tribulação e ponto final. Se prepara. E outra coisa, a noiva vai dormir. Tanto as prudentes vai dormir. Só quem vai estar acordado é as duas testemunhas. Tá bom? Então, se você tiver interesse nesses outros assuntos, se inscreva no canal aí, ajuda compartilhando. E ainda tem mais coisa para falar sobre esse assunto, mas eu queria só que você pegasse uma folha e anotasse isso que eu falei para você. Ressurreições que são exceção e as duas ressurreições que é contabilizada dentro da cronologia do tempo do Senhor, né? Ou seja, na linha mestra da criação. A criação em 7 dias é uma linha mestra e toda a Bíblia está contida ali, toda. Não pode nada fora dali, sabe? Nada fora dali. Então, que você pega o papel, anote, pergunte para um pré-tribulacionista, é justo a igreja ser arrebatada, receber galardão junto com os mortos que ressuscitou anteriormente a eles, né? E todos vão ser encontrados no céu, antes dos profetas, porque os profetas só ressuscitam na última trombeta. Entendeu? E aí tem outros pontos para a gente poder meditar. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários também. Ajuda aí, eu espero que esse estudo te abençoe e abra sua mente para você entender que a doutrina da ressurreição precisa ser ensinada. Precisa ser ensinada. Porque hoje o que ensina? Você tem que ser salvo, ponto final. E as nações restantes? Cadê as nações restantes? As nações não vão aceitar a marca da besta. Assim, não é toda a nação, tá? A nação restante. Os restantes das nações. Não é os que vão ser glorificados. Não é as virgens que dormiram, estou falando nação. Aqueles que não aceitaram Jesus Cristo, mas também não vão aceitar a marca da besta. Eles vão restar. E aí? Como é que eles vão ser poupados? E eu volto a falar de novo. Na mensagem da grande tribulação tem duas mensagens contidas ali. Que é o testemunho das duas testemunhas e o abrigo no deserto, né? O refúgio no deserto. Ali as nações também vão escapar por conta disso, entendeu? Se alguém, porventura, como nação, não sustentando o testemunho de Jesus Cristo, né, claramente, mas não querendo servir ao diabo, a besta, o dragão, ainda que ele morra, ele não vai ressuscitar na primeira ressurreição, tá? Ele vai ressuscitar na última ressurreição. E aí, conforme a obra dele, ele pode entrar na eternidade como nação, tá? As nações na eternidade vai estar glorificada ou não? É um assunto que as pessoas perguntam, né? Porque as nações no milênio não vão estar glorificadas. Mas depois do milênio, o que vai acontecer no juízo final? Será que elas vão receber uma glória inferior da igreja? Tem que ser inferior da igreja, não pode ser igual da igreja, claro que não. Mas isso aí eu até acredito que possa ser que sim, né? Mas
eu não tenho como afirmar exatamente se a igreja na eternidade, se a igreja não, a igreja vai estar glorificada, se as nações, aqueles que entrarem na eternidade como nação, se eles vão ser glorificados ou não, até porque pela lógica, a nação que vai entrar no reino milenar, no 7º dia, elas entram não glorificadas, entram com o corpo normal, porém, Satanás preso, a malícia não vai estar em alta, né, e aí vai ficar pessoas comuns ali, junto com os santos, então possa ser um apontamento para algo futuro também na eternidade, mas eu não tenho como afirmar certamente, pelo menos não agora no presente momento. Mas uma coisa é fato, vai ter nações também no dia 8º, tá bom? Na eternidade. Então é isso aí, espero que esse estudo abençoe a sua vida, que você possa ter mais cuidado em examinar as escrituras, porque nelas tem vida eterna. E quando você não ensina o que é certo, você está ensinando justiça. Se você ensina que só a igreja vai ser salva, vai receber galardão, beleza. Só a igreja que vai receber, mas não é só a igreja que vai ser poupada. Quando Jesus voltar, as nações vão restar, pô. Vai ter gente aqui que vai ser poupado. Agora, qual o critério de poupamento qual é a salvação das nações? Como é que eles vão herdar essa salvação ali pro milênio, entendeu? Isso precisa ser ensinado. Por isso que ele fala, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E a gente leu lá em Daniel, aqueles que muito ensinaram a justiça, eles vão resplandecer como estrela. E eternamente, sempre, sempre, eternamente. Tá bom? Não é quem morre que vira estrela, não. Isso daí é outra falácia, mentira, né? Vira até música. E aí as pessoas acreditam em música, mas não examinam a escritura. O justo, aqueles que ensinam a justiça, os mestres do justo, eles vão resplandecer como estrela sempre, sempre, eternamente. Tá bom? Então é isso aí, qualquer dúvida deixa nos comentários. E agora eu vou estar dando sequência aqui, galera, um vídeo que eu tinha começado, que é a série do arrebatamento, respondendo as perguntas do professor e pastor Jefferson Neto, tá? Eu vou estar fazendo isso, são 10 perguntas e eu vou estar gravando assim, e na tela do celular também, não tem como eu gravar minha cara, é até bom, né, porque minha cara também não é muito bonita, mas não vai ter como eu gravar com a cara não, tá? Vou ter que gravar a tela do celular mesmo, que é o que eu tô conseguindo fazer no momento. Quando eu tiver como gravar assim e tal, vou tentar sair aqui pra fora de casa aqui por esses dias, gravar um vídeo também espontâneo assim, falando, sabe? Tem algumas coisas pra falar ali sobre os pés da estátua. Eu comecei uns vídeos falando sobre a estátua, sobre o ferro, sobre o barro com ferro, e eu quero dar continuidade, sabe? Acrescentando algumas coisas, corrigindo, se precisar de corrigir também. Porque é a verdade que nós temos que estar meditando sempre com o coração aberto, sabendo que não é a nossa verdade, é a verdade de Deus. E a verdade de Deus não está com o Tiago, ela está com o povo de Deus. Então por isso que é necessário ter comunhão, a gente buscar, orar e conversar, tá bom? Para que isso possa crescer, para que nós possamos crescer unânimes, né? Como a igreja na era primitiva fazia, tá bom? Então é isso aí, eu encerro por aqui e os próximos estudos agora vai ser basicamente falando aí sobre respondendo, né, as perguntas aí do professor e pastor Jefferson Neto, beleza? Então que a paz do Senhor Jesus esteja no coração dos irmãos e das irmãs e até os próximos vídeos.